Salve, salve, criaturas! Certinho? Então, mais um Dark Vlog, né? Agora vou tentando voltar aí, dia sim, dia não. Estamos aí tentando achar, né? Assuntos desse mundão de RPG que tem. Antes de mais nada, quero dizer bem-vindo ao Dark Gate. Quem não é inscrito, pense em se inscrever, porque aqui nós falamos de RPG, terror e muitas coisas mais. Você está no Dark Vlog. E não se esqueça, se você está por aqui, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Vamos espalhar a palavra de Dark Gate por aí. Então, gente, eu pensando, acabei de criar agora aqui um vídeo no TikTok e sobre criação de personagem, né? Então isso me trouxe aqui um pensamento sobre empatia e como hoje em dia nós estamos perdendo, né, um pouco essa empatia com as pessoas. Eu vejo assim, por exemplo, as pessoas estão começando a ver filmes e ver séries e ver essas coisas e muitas vezes elas não estão nem entendendo o que está acontecendo, porque elas não têm mais a empatia com relação a pessoas. Por exemplo, The Last of Us, eu vejo as pessoas falando um monte de merda sobre porque tá sem empatia, né? Falando coisas às vezes horríveis, outras coisas meio sem pé nem cabeça, mas muito por conta disso, eu acho, porque as pessoas não se botam mais no lugar das outras. As pessoas agora o problema é meu, então foda-se. Basicamente é isso. Isso vem muito da época do nesse nosso pensamento que nós estamos tendo agora, né, desse individualismo que o ser humano está passando. O ser humano não, né, mas a gente, né, muito incentivado também por aquela coisa do liberalismo, né, liberalismo econômico, cada um por si e o mercado contra todos, aquela coisa toda. Isso só reforça a coisa de que eu tenho que fazer por mim mesmo e apenas eu importo e apenas eu sou suficiente. Então por que eu vou me preocupar ou vou me botar na pele de outros? Né? Isso é complicado. E aí você começa a perder essa empatia, né? E isso vai com certeza ser demonstrado nas suas interpretações. É que eu estava falando ali, por exemplo, você diz que apareceu uma criatura, um monstro, uma coisa horrível. Simplesmente o personagem olha para aquilo e fala: ah, tá, deixa eu ver. Ah, eu ataco. Ele pode fazer isso? É claro que ele pode fazer isso. No RPG ele pode interpretar o personagem dele do jeito que ele quiser. Se ele não quiser interpretar também, ele pode. Só que aí depois fica falando: ah, meu personagem não tá legal, as pessoas não gostam, ou ele não tá muito legal, não tá crível, não tá isso. É claro, porque ele não tá uma pessoa. Ele não tá a pessoa que ele deveria estar. Porque isso requer empatia e se botar no lugar do outro. Se o outro estiver naquela situação em que aparece uma sombra, a sombra dele se mexe e aparece uma mão saindo da parede, ele não vai olhar e falar: ah, eu ataco, ou pera, é o que tem na sala. Não, a pessoa vai entrar em pânico. Mesmo se ele faça um herói, se você pegar os filmes, pegar os atores, mesmo o herói, tipo atores bons, né? O herói você vê que ele está em pânico. Aí às vezes você chegar pro teu personagem e falar: meu, caramba, o personagem ele tá em pânico, assustado com aquilo, ele vai procurar arma para ver se consegue matar aquela, sabe? Ele demonstra através da descrição, não precisa atuar, mas através da descrição o que uma pessoa naquela posição estaria fazendo.
E é aquilo que eu falei também, não há vergonha nenhuma de você não ser o herói. Tá? De você chegar simplesmente, eu entrei em pânico, eu vou correr. Isso também faz parte da história e pode render boas histórias. Você simplesmente ter medo. Não tem. Porque o terror é isso, terror é o medo. É o medo do personagem, é o medo, não digo do jogador, porque o jogador, né, não tem muito como ele ter medo, mas a pessoa que está do outro lado assistindo você jogar, né, ou seja numa live, ou seja mesmo num evento, ela tem que olhar e falar, cara, aquele personagem tá com medo. Mesmo você falando sem interpretar nada. Eu chegando para você e falando, olha, gente, o meu personagem, ele olha assustado, com medo para aquela coisa que está saindo da parede, ele tenta procurar rapidamente a sua arma com a mão trêmula, pega ela e dá um tiro na criatura. Através dessa descrição, eu já passei o medo, sem interpretar o medo. Tá? E muita gente às vezes esquece isso, porque ela tá tão fora, às vezes, que ela só quer rolar dado. Basicamente é isso que ela faz, ela rola dado. Resolve puzzle, problemas e rola dado. E aí ela perde um pouco da parte do roleplay game. Ela só faz o game, não faz o roleplay. É errado, é certo? Não existe errado nem certo no RPG. Mas depois não vai reclamar que os seus personagens não são memoráveis, meu personagem ninguém lembra. Só você lembra do seu personagem. Claro, porque ele não foi memorável. Entendeu? A atuação dele não foi incrível. Né? E isso acontecia muito com malcavianos. Por que muitos jogadores de vampiro têm birra com malcaviano? Porque a única coisa que nem me lembra de malcaviano é o Coringa ou é o palhaço. Porque é a única coisa que o pessoal faz. Quando faz algo fora disso, a pessoa não sabe. Tá? E o Coringa e o palhaço, eles são desenhos, são cartoons, são fictícios. Então é uma loucura fictícia. E isso passa no RPG. Tá? Você vai fazer, eu vou fazer o Coringa, o cara já sabe, ele já tem na cabeça que o cara tá vindo ali opa zoar com todo o jogo, então o mestre já fica preocupado. Caralho, o cara vai zoar a porra da minha mesa toda. Entendeu? Ou o cara vai zoar os jogadores. Então o cara já fala, putz, eu vou ter que ver como é que eu vou fazer, porque os jogadores vão ser zoados toda hora. Ou o cara vai quebrar o clima da sessão. Porque até para brincar você tem horas de brincar. Tá? Num jogo de RPG. Por mais que todo mundo ali tá brincando e tá se divertindo, chega uma hora que o mestre está fazendo uma cena que para ele é uma cena às vezes dramática, uma cena que ele está comprometido e quer passar isso para os jogadores. Por mais que você tenha a piada você quer brincar naquele momento, aquele é o momento que o mestre quer tá se divertindo descrevendo a coisa dele. Então eu me seguro, eu me calo naquele momento, entendeu? Para depois, quem sabe, depois que passou a cena e tudo, você faz a brincadeira. Então você tem horas em que você tem que brincar e tem horas que você tem que saber também se calar. Porque não é um jogo só sobre você. RPG é um jogo coletivo. Se você quer fazer um jogo sobre você, aí beleza, você grava aí um vídeo no YouTube narrando a aventura para você mesmo. Basicamente vai ser um audiobook. É isso que você vai fazer. Então, um malcaviano tem muito disso. Quando ele fala, eu vou fazer um malcaviano, ele vai ser um esquizofrênico. E tu faz uma personalidade engraçadinha pro esquizofrênico dele, que ele fica falando coisinhas. Vou falar, não sei o que, o ursinho falou que vai fazer.
pode ver, a maioria dos jogadores já não vai levar teu personagem muito a sério. Tá? E as pessoas vão começar a ser mais um malcaviano bobalhão no meio do mar de malcavianos bobalhões. E, cara, isso, por que isso tem a ver com empatia? Uma vez, num, tava comendo, tava eu e minha ex-namorada, minha ex-mulher, a gente tava acho que era num restaurante ali e tal, e veio um cara, né, pedindo dinheiro para remédio. Minha namorada, ela fez, né, psicologia, e ela olhou pro cara e já falou: "Ah, você tem esquizofrenia há quanto tempo?" E eu me lembro, ele falou alguma coisa, mas não me lembro agora. Mas era tipo assim, há 5 anos, 48 dias e 3 meses. Ele falou exatamente os anos, os meses e os dias em que ele desenvolveu a esquizofrenia dele. Ela foi lá, deu dinheiro para ele agradeceu, ele cabeça baixa, triste, sabe? Ele não olhava nem nos nossos olhos, nem nos olhos de ninguém, com vergonha do que ele estava fazendo. E eu falei, cara, como é que você soube que ele tem esquizofrenia? E ela falou, não, a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Mas, primeiramente, só um esquizofrênico saberia exatamente quantos anos, meses, dias, e se eu perguntasse até horas em que ele desenvolveu a esquizofrenia dele. E a vergonha que ele tava em dizer a palavra, ah, em saber que eu sabia que ele era esquizofrênico, no momento que ele abaixou a cabeça de vergonha, só quem é esquizofrênico sabe a vergonha que passa. Então, isso me fez pensar, falei, cara, como é que eu vou fazer um malcaviano engraçado com esquizofrenia, rindo? Não tem como. Era algo triste. Era triste até para ele. E aí entra na parte de Vampiro à Máscara, que é o terror pessoal. E a loucura do malcaviano é um terror pessoal. Não é uma coisa engraçada que se deve se divertir com o terror dos outros. Tá? Você ouvir vozes na tua cabeça que você não consegue nem pensar. Ela me explicou. Ela fala, tem gente que não consegue falar porque ela não consegue pensar. De tantas são as vozes que ficam na cabeça dela. E ela tentando falar como uma pessoa e não consegue porque as vozes não param de falar na cabeça dela. E ela começa a entrar em pânico porque aquilo não para. Quer dizer, e eu vou fazer piada, eu vou fazer um malcaviano bobalhão. Aquilo me fez pensar, falei, putz. A partir dali eu comecei a ver o clã malcaviano de outra forma. Tá? E isso só se dá através de uma empatia. Por isso que às vezes o RPG é bom para isso, para esse desenvolvimento de empatia. Porque muitas vezes nós ficamos ali no nosso mundinho e nós não se botamos na pele do outro. Que é ruim, que é triste. Né? Como é que você vê nos meus jogos, eu quase nunca faço um personagem negro, mas é porque muitas vezes eu tenho medo até de ser um pouco leviano, porque não é, eu não sou, né? Não sou. E muitas vezes você pode falar merda. Isso pode acontecer. Mas com o passar do tempo, com a empatia que você vai tendo, conversando com pessoas negras, você já começa a perceber como elas se sentem, como elas pensam, com a forma com que elas tratam, que é muito diferente da minha. E de repente, fazendo isso e conversando com essas pessoas, você vai interpretar um personagem de uma forma um pouco melhor.
E aí com isso vai desenvolvendo a sua empatia. Então o RPG é muito bom para isso. É claro, existe os RPGs de fantasia medieval, né? Você não tem como ter empatia por um elfo. Elfo é cuzão e pronto, acabou. Mas ali dá para você ter um pouco mais de, por mais que você faça fantasia medieval, você pode criar um personagem com traços de pessoas que você conhece no dia a dia. Eu convivi com pessoas que tinham alcoolismo e não era nada divertido e nem nada agradável. Entendeu? Fazer um personagem bêbado. As pessoas fazem muito, parece uma bebedeira de ocasião. Mas se você compra uma desvantagem, você tem a desvantagem do alcoolismo, não é nada engraçado. Pensa o seguinte, se é uma desvantagem e você ganhou pontos, não é para ser engraçado. É uma doença e doenças têm que ser tratadas como tal. Então, eu acho que o RPG serve muito para isso, para essa coisa da empatia. Empatia com as outras pessoas, ele é muito bom para desenvolver isso. Então, a partir quando comecei a jogar RPG, depois de alguns anos, eu comecei a observar as pessoas. Né? Por exemplo, quando eu fui fazer um setita, tá? Em que eu comecei a observar pessoas, né? E às vezes com uma índole nem um pouco legal, né? Por exemplo, pessoas de extrema direita. Cara, eles acham que estão certos no que eles falam. Se tu falar para ele que ele está errado, ele vai dizer não. E a mesma coisa eu fiz com o Setita. Se tu chegava pro meu Setita e falar você está errado, ele fala não. Se você aceitou o meu trato, se você prejudicou aquele monte de pessoas, é porque aquelas pessoas são fracas, tá? E que você soube aproveitar uma oportunidade que os outros não têm. E foi você que aceitou o trato. Eu não forcei você a nada. Isso, o que eu fiz foi apenas libertar você do que realmente você é. Porque eu conversava com as pessoas, principalmente algumas pessoas de extrema direita, era basicamente o seguinte: o cara trabalha de catador de lixo porque ele quer. Porque ele não sabe trabalhar, ele não sabe estudar, ele é um burro. São coisas assim que você fica, cara, mas essa pessoa não teve oportunidade, essa pessoa. E ele, para ele deve falar, não, você tá errado. Na cabeça dele não existe isso. Tá? Eu tô nesse ponto aqui, cheguei nessa condição, não foi por. Eu sabia que aquela pessoa tinha passado a perna em um monte de gente. Mas para ele não, para ele só pegou oportunidades para subir na vida. Então, observando essa pessoa, que até hoje não faz mais parte do meu convívio, mas observando aquela pessoa, eu pude entender e montar um setita em base daquilo. Uma pessoa que se vê como um herói da história e não um vilão da história. Então o meu setita acreditava que não, eu só estou aqui para mostrar para o mundo como o mundo realmente é. O mundo não é cor-de-rosa e florido. O mundo é feito de filha da puta. E é o filho da puta que vai vencer na vida. Era isso que ele pensava. Então estou libertando o mundo de algo fantasioso. Essa era a visão dele. Tá? E aí você pergunta, eu gerei empatia por esse meu amigo? Não, mas eu pude entender como ele pensa. E criação, e aí entrou, né? Tinha a criação, os pais dele, tem todo um processo. Tá? Um filho da puta não se cria só, não se cria do nada. Tem um processo ali de envolve família, envolve um monte de coisa que não vale a pena nem ficar falando aqui. Tá? Mas você entende, então RPG tem muito dessa história. Né? De você olhar as pessoas em volta de você, ou próximas a você, e dali você perceber como elas reagem a certas coisas. Tá?
Por exemplo, essa ex-namorada minha, que era psicóloga, ela vê filme de terror, olha que é um filme de terror. Ela congela, ela para. Se você imagina se aquela pessoa encarasse, estão fazendo lá Call of Cthulhu e aparece uma criatura lá de Cthulhu, sei lá, um homem com cabeça de tentáculos, ela não ia parar, correr, ou ia, vou tentar de. Não, ela ia parar, botar a mão na cara e provavelmente ia congelar. Então você vai fazer NPCs ou vai fazer PCs ou NPCs, aí você faz um NPC que simplesmente ele congela na hora. Por quê? Porque você sabe que é uma reação que uma pessoa poderia ter ao ver aquilo. E não, meu Deus, uma criatura, vou ajudar vocês a. Não. Às vezes o NPC ele congela, chora. Mas isso aí você só vai saber convivendo com pessoas. E o RPG é muito bom nisso. Fazer você conviver com pessoas. Né? De vários formatos, vários pensamentos. Inclusive, se você, né, pessoas mais intolerantes, com pensamentos um pouco mais retrógrados, às vezes o RPG é bom para tentar quebrar um pouco estereótipos que você tenha na sua cabeça e conviver com pessoas. Apesar que eu acho difícil, porque geralmente essas pessoas se fecham no mundinho delas e vira quase que uma seita. Né? Mas seria bom, é bom essa convivência, né? Com os diferentes. E essa convivência vai melhorando a sua interpretação de personagens no futuro. Com o passar do tempo você vai se percebendo que aquilo é diferente. E você pode fazer diferente. Então, eu acho que é isso. Essa é uma que eu posso dizer sobre interpretação de personagem e empatia. Então, jogue em RPG, porque RPG é um teste, é um aprendizado, né? É um treino de empatia, de certa forma. Valeu? Então, até a próxima. Fui.